TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos novamente neste dia de verão puro, não é? Está mesmo de verão. Bom, então, vocês já estão aí a ver, eu tenho que pôr isto melhor porque o João não me pôs isto bem, João. Vamos lá então, deixa cá ver. Isabel, obrigada, querida, muito obrigada. Então, a influência espiritual. Em primeiro lugar, para nós admitirmos que há influência espiritual, é preciso acreditarmos, efetivamente, que somos mais do que um corpo físico apenas, que somos espíritos e que sobrevivemos, não é, à morte do corpo físico. A dúvida em relação à existência dos espíritos tem como causa principal a ignorância sobre a verdadeira natureza desses mesmos espíritos, somos todos nós. Não é? Como a espiritualidade amiga nos tem ensinado, muitas vezes nos tem dito isso, a invisibilidade não significa ausência. E, embora os espíritos não sejam realmente vistos normalmente, nem por isso deixam de existir e de estar presentes nas nossas vidas. Porque, efetivamente, eles estão constantemente à nossa volta e formam uma outra população que se encontra, então, num intercâmbio constante entre nós. Na verdade, os espíritos exercem uma grande influência nos acontecimentos das nossas vidas, sendo que esta influência pode ser oculta e, portanto, ela é subtil, nós não damos por ela, ou então pode até ser percebida claramente. E também ela ou é percebida, ou é oculta, ou é boa, ou é má, ou é fugaz, ou é duradoura. Mas aquilo que ela não é, isso é que não é, nem é miraculosa, nem é sobrenatural. Isso é uma coisa que nós todos temos que ter isso muito presente. E é porque é isso que a doutrina espírita nos ensina. Que nada é nem sobrenatural, nem miraculoso. Porque não há milagres, não é? Então, a influência dos espíritos é, portanto, uma ocorrência normal, que é garantida pelos princípios da sintonia mental, ou seja, por uma lei universal, que é a lei da afinidade e sintonia. E é o que nos diz e nos ensina no capítulo 28 do seu livro Roteiro, o benfeitor Emmanuel, que eu vou citar, que diz que é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. E, portanto, é, então, desta influência que nós vamos falar um bocadinho esta tarde. E, como não podia deixar de ser, vamos começar, então, pelo Livro dos Espíritos. E na questão 460, Kardec perguntou aos espíritos sábios o seguinte: temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? E a resposta foi: a vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos chegam ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto e, com frequência, muito contrários uns aos outros. Pois bem, há sempre pensamentos vossos e nossos. É isto que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Quem não está realmente familiarizado com a doutrina espírita vai estranhar a pergunta 459,
do Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntou à espiritualidade superior: os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E a resposta foi: sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois, com muita frequência, são eles que vos dirigem. E como é que eles nos dirigem? Através do pensamento. Por isso mesmo, sem que nos apercebamos. Como é através do pensamento, nós não nos apercebemos disso. Mas o que é um facto é que muitas das nossas ideias, dos nossos desejos, das nossas iniciativas se devem às suas sugestões, porque estas vêm ao encontro dos nossos desejos mais profundos. Nós sabemos que desde o nascimento nós temos todos a proteção de um amigo espiritual que vai tentar influenciar-nos para que pratiquemos as leis morais, isto é, as leis que Deus instituiu para todo o universo e que Jesus veio então deixar-nos nos seus evangelhos. E Paulo, na sua carta aos Hebreus, no versículo 1 do capítulo 12, escreveu então que nós estamos sempre rodeados por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas, quem são? Pois são, obviamente, os espíritos, que, aliás, não se limitam a ver o que fazemos. Não. Eles, vamos ter agora um exemplo, mas primeiro vamos à pergunta. 472. Os espíritos que querem incitar-nos ao mal apenas se aproveitam das circunstâncias em que nos achamos ou podem criar essas circunstâncias? E a resposta: aproveitam-se das circunstâncias, mas frequentemente provocam-nas, impelindo-vos inconscientemente em direção ao objeto da vossa cobiça. E vamos dar-vos um exemplo muito simples. Um homem encontra dinheiro na rua. Não foram os espíritos que puseram o dinheiro naquele sítio, é evidente. No entanto, eles podem dar ao homem a ideia de ir naquela direção e vão-lhe sugerir que se aproveite desse dinheiro e, portanto, que fique com ele. Ao passo que outros lhe vão sugerir que o que ele tem a fazer é restituí-lo à pessoa a quem esse dinheiro pertence. E se não conhece essa pessoa, então entregar na polícia, nunca ficar com ele. E isto mesmo acontece com todas as outras tentações. Mas aqui nós precisamos de fazer uma ressalva. Os bons espíritos indicam-nos o caminho correto, mas respeitam sempre uma coisa que é inviolável, que é o nosso livre-arbítrio. Sempre. Nós temos, efetivamente, liberdade de escolha. Portanto, o livre-arbítrio é o rumo que nós quisermos dar às nossas iniciativas. Eles sabem, todos nós sabemos, que temos que ter liberdade de escolha, a fim de assumirmos as nossas responsabilidades por aquilo que fizermos ou deixarmos de fazer. Já os espíritos inferiores, que são, enfim, espíritos atrasados, esses vão explorar o quê? As nossas mazelas, aquilo que ainda não conseguimos extirpar de nós. E, portanto, induzem-nos a fazer o que eles querem. E, deste modo, vamos comprometer-nos com os erros e, muitas vezes, também com os vícios. E foi a esta influência espiritual inferior a que Kardec chamou obsessão.
Portanto, a obsessão é exatamente isto. É a influência espiritual e vamos ficar por aqui para já. No capítulo 23 do livro dos Médiuns, Kardec afirma o seguinte: entre os obstáculos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre que se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos conseguem adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos não infligem nenhum constrangimento. Aconselham, os bons espíritos, aconselham e combatem a influência dos maus, mas, se não os ouvem, eles retiram-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se àqueles de que podem àqueles de que podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o seu espírito e guiam-no como se fosse uma verdadeira criança. Então, por aqui vemos que o termo obsessão tem uma extensão muito abrangente, visto que em qualquer sítio, atividade ou circunstância podemos ser envolvidos por influências espirituais desequilibradas. Agora comecei com tosse, peço desculpa. E Kardec vai deixar isto muito claro ao destacar neste mesmo capítulo 23 os motivos dos obsessores. Diz ele: as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Às vezes é uma vingança que este toma de um indivíduo de quem tem queixas de outra existência. Muitas vezes também não há senão o desejo de fazer o mal. Como está a sofrer, o espírito entende que os outros também devem sofrer como ele. E encontra uma espécie de gozo em atormentá-los, em vexá-los. E a impaciência que a vítima mostrar por isso, mais lhe intensifica o desejo, porque esse é o objetivo que persegue. Ao passo que a paciência leva-o a cansar-se. Ao irritar-se, ao mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Estes espíritos muitas vezes agem por ódio e inveja do bem. Então vamos rever agora os motivos mais comuns para a obsessão. Maldade, para gerarem a confusão, satisfação de vícios, vingança contra ex-inimigos ou ex-carrascos, despotismo, para continuarem a dominar como faziam deste lado, avareza, para vigiarem os seus bens materiais e ainda alheamento da nova realidade em questão e, por isso, perturbam os parentes mais próximos, etc. Vejamos agora a definição que Kardec nos dá no Evangelho segundo o Espiritismo da obsessão. Diz-nos ele no capítulo 28, no ponto 81. Diz assim: a obsessão é a ação persistente que um indivíduo mau exerce sobre, que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Portanto, a obsessão é o domínio que é exercido por estes espíritos sobre o homem e que é um dos mais graves e, ao mesmo tempo, um dos mais assuntos, problemas subestimados
da nossa existência terrestre e, portanto, a obsessão começa precisamente quando nos deixamos levar pelas suas sugestões, desses espíritos inferiores. Sugestões estas que nos são insinuadas a partir de determinados pensamentos, de determinadas atitudes, determinados sentimentos, e que abrem, assim, a nossa atividade psíquica à influência desses espíritos. E Kardec vai-nos também ensinar que há 3 graus de obsessão: a simples, a fascinação e a subjugação. E vamos falar agora de um livro de que eu gosto muito, aliás, sou fã deste autor, que é Richard Simonetti. Ele já desencarnou, por acaso desencarnou, não foi por acaso, desencarnou no mesmo dia em que Kardec nasceu, 3 de outubro de 2018. E ele escreveu um livro, que é este de que vos vou falar um bocadinho, que se chama Quem tem medo da obsessão. E diz que quando Kardec emprega a expressão simples, que a ele, Richard Simonetti, lhe parece que é, e vou citar, como algo comum e frequente e à qual poucas pessoas fogem, tal como acontece com determinadas indisposições orgânicas. E ele vai, então, explicar, neste livro, não é, que a obsessão simples é a influência que, de modo subtil, obriga a pessoa a praticar atos ou pensamentos diferentes dos que normalmente tem. Portanto, não há ainda domínio do espírito sobre o encarnado. Mas há, isso sim, há uma ligação mental, uma parceria, porque para esse espírito se ter chegado a mim, é porque ele pensa como eu, gosta do mesmo que eu gosto, essencialmente estas 2 características. Logo, ele vai-se chegar a mim. E então, como eu digo aqui, temos as mesmas companhias mentais. E como é que então os obsessores fazem? Simplesmente sugerem às suas vítimas pensamentos que têm em vista acentuar as suas preocupações, as suas fobias, as suas dúvidas, os seus medos. Eles aproveitam-se de tudo isso. E Richard Simonetti, neste livro que estamos a citar, vai-nos dar um exemplo. Aproximando-se de um comerciante, o obsessor infiltra-se na sua mente com dúvidas deste género. Fechou a porta do estabelecimento? Guardou o dinheiro no cofre? Apagou as luzes? Verificou as janelas? Ativou o comando do carro? Rendendo-se às primeiras sugestões que logo serão seguidas por outras, infindavelmente, diz-nos Richard Simonetti, em breve o comerciante estará a repetir intermináveis cuidados e verificações. É uma conduta irregular e absurda, e ele sabe-o, mas não o consegue evitar, porque o obsessor está a explorar a sua grande fixação, que neste caso é o quê? O seu apego aos bens materiais. Se, diz-nos ele, se os interesses do comerciante estivessem menos comprometidos com a avareza, se os seus motivos girassem à volta dos temas mais edificantes, essas ideias nunca seriam assimiladas, porque não ia haver nem sintonia, nem receptividade para as mesmas. E Simonetti vai prosseguir dizendo: por isso,
A obsessão simples geralmente começa com uma simples auto-obsessão. Ele faz aqui o trocadilho, não é? A obsessão simples e a simples auto-obsessão. Empolgamo-nos, continua ele, com ideias infelizes e acabamos envolvidos com perseguidores invisíveis que acentuam a nossa infelicidade. Contudo, como referimos há pouco, há obsessões simples que às vezes têm origem em espíritos que não tentam prejudicar. Não tentam prejudicar. Eles são ignorantes daquilo que lhes acontece. Eles pensam que ou vão para o nada, ou então pensam que vão ficar a ouvir em cima de uma nuvenzinha as harpas, os querubins, os serafins, os arcanjos, etc., se portaram minimamente bem, ou então que ficam a dormir até virem as trombetas do juízo final, não é? Tudo isso, infelizmente, são ledos enganos, porque a verdade é muito diferente. E, portanto, quando eles chegam ao além, o que é que lhes acontece? Eles ficam perplexos, porque nada daquilo é como eles tinham imaginado e como as suas respectivas crenças lhes teriam dito que seria a vida do lado de lá. Então, diz-nos ele, perplexos no além, recém-chegados das lides humanas, o que é que eles fazem? Agarram-se às pessoas com que tenham afinidade, especialmente aos parentes, aos familiares, impondo-lhes o reflexo dos seus desajustes. E sustentam assim aquilo a que podíamos chamar uma obsessão pacífica, diz-nos então Richard Simonetti. E ao acompanharem um obsidiado, se este frequenta ou se dirige a um centro espírita, esses espíritos é evidente que vão ser beneficiados, pois vão ouvir palestras. Aqui nós temos sempre que pensar que se somos 100 pessoas nesta sala, do outro lado são 200 ou 300. Nunca se esqueçam disso. Vêm aqui pelos mais variados motivos, mas estão aqui a ouvir esta palestra como ouvem todas, quando são trazidos e têm realmente interesse em melhorar e em saber mais sobre a sua nova vida. Eles vão ouvir palestras ou então vão ser encaminhados para um atendimento fraterno que funciona do lado de lá, como prontos socorros, e assim pode-se desfazer a ligação que existe entre encarnado e desencarnado. Estamos a falar ainda e sempre da obsessão simples. E é precisamente por esta razão que muitas vezes ouvimos as pessoas dizer eu sentia-me péssimo quando fui ao centro. Tinha umas ideias horríveis, infelizes, negativas, tudo estava mal, uma sensação de opressão horrorosa. Mas agora saí de lá e estou ótimo. Estou mesmo bem. Foi como se me tivessem tirado um peso de cima, pois claro, porque esse espírito ficou aqui por sua vontade, para aprender mais. Portanto, isto para dizer que na obsessão simples, o obsidiado continua no pleno uso das suas faculdades mentais e conserva todo o seu discernimento. Ele reconhece muitas vezes que a sua conduta é irregular e às vezes até ele diz que acha que ela até é um bocadinho ridícula. Como, por exemplo, verificar vezes sem conta se fechou a porta de casa, se desligou um aparelho elétrico e vai e volta, e vai e volta, porque se esquece, faz as coisas e automaticamente fazem com que ele se esqueça, etc. Bom, e então
voltando a Richard Simonetti, ele vai-nos continuar a descrever os vários graus da obsessão. E agora ele vai passar para a fascinação e vai nos dizer que ela já é mais envolvente. Aqui o obsessor não anula a vontade, mas perturba o raciocínio da pessoa. É como se lhe pusesse uma venda nos olhos, impedindo-a de ver a realidade. Exerce uma sedução mental sobre os desejos ocultos do obsidiado, numa ação que favorece ou estimula esses mesmos desejos. Ou seja, na fascinação, o obsessor não se limita a bombardear o obsidiado com ideias infelizes, não. Ele vai atuar subtilmente, muito inteligentemente, e por isso trata de convencer o obsidiado das fantasias que a pouco e pouco lhe vai sugerindo. É como se lhe pusesse uns óculos desfocados, que é o que ele diz aqui no fundo, que vão confundir a sua visão. E diz Simonetti que isto realmente vai estabelecer uma diferença fundamental entre os dois tipos de envolvimento. Na obsessão simples, o obsidiado sabe que está errado nos absurdos que comete. Na fascinação, ele já não tem nenhuma dúvida de que está o quê? 100% certo. Essa é a enorme diferença que existe já entre obsessão simples e fascinação. Então, vamos agora definir com Allan Kardec, no livro dos médiuns, o terceiro grau da obsessão, a mais grave, que é a subjugação. O que é subjugação, diz-nos Kardec? É uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e que o faz agir malgrado seu. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. E ele vai explicar dizendo que a subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, ele julga que são sensatas. É como a fascinação. Mas, no segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. E a ação é tão intensa, diz Kardec, que paralisa a vontade da pessoa, que fica totalmente ajustada ao psiquismo do obsessor. Ou seja, o perispírito do obsessor junta-se, cola-se, digamos assim, ao perispírito do obsidiado. Ficam juntinhos ali, como se fossem gêmeos siameses. E então, Kardec ensina-nos que, como já dissemos, há dois tipos de subjugação, a moral e a corporal. A moral é o domínio total da mente do obsidiado através do hipnotismo, da hipnose. E o corporal é que, além de exercer este domínio da mente, o domínio, portanto, psíquico, o obsessor atinge também a parte perispiritual da pessoa. Isto é, passa a dominar-lhe as duas coisas, a mente e o corpo. E a doutora Marlene tem todos os livros dela, outra autora de que eu também sou enorme fã, doutora Marlene Nobre. E ela, num livro magnífico, como todos os dela, mas agora vamos falar dele, que é A Obsessão e Suas Máscaras, ela resume isto tudo ao dizer que
Na subjugação, o encarnado entrega-se inconscientemente ao desencarnado, que passa a controlar-lhe a existência, resultando isto numa adaptação progressiva ao obsessor, sem considerar os riscos e perdas a que se expõe, comprometendo a sua própria vida. Portanto, vejam como é importante o orar e vigiar. Principalmente vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes, não é? Vigiar até as nossas palavras, não é? Mas vamos voltar a Richard Simonetti e ele explica assim os 3 graus da obsessão. Diz ele: na obsessão simples, o indivíduo é perturbado por ideias infelizes. Na fascinação, vemo-lo convencido delas. E na subjugação, pouco importa o que ele pensa, porque o obsessor já controla os seus movimentos, tudo. E diz ele, e diz muito bem, que a subjugação é a mais lamentável forma de assédio espiritual. E vai continuar dizendo: sobrepondo-se às suas reações do obsidiado, do encarnado, portanto, impõe-lhe gemidos, gritos, estertores, agonias, desmaios e desvarios absolutamente incontroláveis. Animado por mórbidos propósitos, o perseguidor invisível tanto mais se compraz, quanto maior for a degradação a que consegue submeter a vítima, levando-a muitas vezes aos quartos destinados a inquietos e agressivos doentes mentais, ou seja, levando-os aos manicômios. Então, é muito importante, e eu sublinhei e até pus em itálico, uma boa parte dos alienados mentais que estão nos hospitais psiquiátricos são vítimas da subjugação. Só que a ciência oficial ainda não reconhece que nós continuamos a viver do lado de lá, que temos um corpo espiritual, etc, etc. E sem reconhecer que temos uma mente que é extrafísica e que coordena, comanda todo o nosso corpo físico, não vamos chegar a lado nenhum. E por isso põem estas pessoas que deviam ser tratadas em termos espirituais, põem-nas em hospitais psiquiátricos, não é? E dão-lhes de tudo, enfim, põem-nas realmente num estado quase de patetice, com tantos remédios, com tantas coisas que lhes dão, não é? Infelizmente, no entanto, isto é o preço que a humanidade paga ainda por não aceitar que a influência espiritual é uma realidade, por não aceitar o outro lado da vida e a continuação da vida tal como ela e de nós próprios tal como éramos aqui. Então, tratamento das obsessões. Neste livro, Pão Nosso, do nosso benfeitor Emmanuel, no capítulo 175, ele vai dizer o seguinte: o tratamento das obsessões não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuação do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Pois é. E nas perguntas 467 e 468, e vamos voltar ao Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos sábios espíritos instrutores também: podemos livrar-nos da influência dos espíritos que nos induzem ao mal? E ele diz: sim,
pois eles só se apegam àqueles que os chamam através dos seus desejos ou que os atraem pelos seus pensamentos. Por isso, há bocadinho, eu disse orar e vigiar. Atenção aos nossos pensamentos. 468. Os espíritos cuja influência é rejeitada pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? E a resposta é claríssima, não é? Que queríeis que fizesse? Quando não há nada a fazer, recuam. No entanto, aguardam um momento propício, tal como o gato que espreita o rato. E vou agora ler-vos do mesmo livro, Quem tem medo da obsessão, só que esta é a capa antiga, a história do José Onofre, que se encontra então no livro e que Kardec chamou o guarda-chuva. E diz assim: Leontino não estava conseguindo. Espírito desencarnado assediava José Onofre, pretendendo vingar-se de passadas ofensas. Localizara-o em nova jornada na carne e pretendia infernizar-lhe a existência, envolvendo-o na obsessão. No entanto, o antigo adversário resistia às suas investidas, conservando-se perfeitamente ajustado. Resolveu apelar para um companheiro mais experiente e procurou Quirino, especialista em atazanar pessoas, usando de extrema subtileza nas suas investidas. O experiente obsessor ouviu-lhe as frustrações e indagou. Identificou-lhe as fraquezas? Sim. E quais são? Certa tendência à tristeza, caráter introvertido, alguma preocupação com a saúde, eventuais crises de afetividade no lar, gosta de aperitivos e não é insensível aos encantos femininos. Então não consegue puxar esses fios para o enredar? Bem que tentei, mas sem resultado. Não tem tempo para render-se às próprias mazelas. Ligado a um centro espírita, ocupa todas as suas horas livres em serviços diversos. Visita doentes, atende necessitados, cuida de crianças, faz plantão no albergue, aplica passes magnéticos e participa nas reuniões mediúnicas. O homem não para. Simplesmente não sobra espaço na sua mente para a infiltração de ideias obsessivas. Quirino franziu o sobrolho e disse: quando as nossas presas encasquetam a ideia de que devem ocupar o tempo ajudando o semelhante, fica difícil. Buscou o ataque por vias indiretas? Sim, segui fielmente os nossos programas. Explorei as tendências neuróticas da esposa, criando-lhe embaraços no lar. Provoquei problemas financeiros, complicando-lhe os seus negócios. Envolvi o filho com drogas. Semeei desentendimentos no centro espírita. Acentuei os seus males físicos. Mas o homem é uma rocha. Situa-se inabalável, confiando-se à proteção divina. Leontino suspirou e completou: simplesmente José Onofre recusa-se a uma reação negativa que me dê ensejo para atingi-lo. O que é que você me aconselha? Desista. Ora essa, é tudo o que me tem a dizer? Estou apenas sendo realista. O problema é que o seu adversário abriu o guarda-chuva protetor. Você
pode fazer desabar sobre ele tempestades existenciais violentas, mas não conseguirá atingi-lo. E o que vem a ser essa proteção? A prática do bem aliada à confiança em Deus. É preciso esperar, torcendo para que ele se decida a fechar o guarda-chuva. E realmente eu acho que este exemplo da história do José Onofre tem um remate que Richard Simonetti lhe dá e que é exatamente aquilo que todos nós devemos fazer. Quem é José Onofre? Pergunta ele. Um missionário? Um espírito superior? Um santo? Nada disso. É um homem comum, com as suas fraquezas e imperfeições. O que o distingue é o empenho em cumprir a orientação contida na questão 469 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta: como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta foi: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, rejeitareis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e que vos insuflam as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam-vos na vossa fraqueza. Esta é a razão pela qual Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E Richard Simonetti vai afirmar: é simples, não é? E lança-nos, então, um desafio. Vamos abrir o nosso guarda-chuva? E depois continua a dizer-nos que não são precisos grandes discursos sobre esta pergunta, porque temos a definição do que é a prática do bem nos ensinamentos de Jesus, quando nos disse que tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também a deles. Então, para exercer o bem, basta que nos ponhamos no lugar dos que estão à nossa frente. Sejam eles quem forem. O parente, o amigo, o colega de trabalho, o doente, o aflito, o desequilibrado, o infeliz, o desesperado, enfim. E vamos perguntar-nos sinceramente: o que é que eu gostava que me fizessem nesta situação? E o cuidado que nós devemos ter realmente relativamente à pergunta 469 é saber se não há furos no nosso guarda-chuva. E esses furos nós acabamos de ver que são gerados pela nossa falta de conformismo aos princípios que o compõem, porque de nada nos vai valer a crença de que o bem é invencível se permanecermos na inércia. De pouco vai servir nós proclamarmos a nossa confiança em Deus se não fizermos nada por merecer que Ele nos ajude e confie em nós. Então, por isso, antes de nos livrarmos de influências malignas, é preciso que aprendamos a combater os grandes obsessores da nossa personalidade. Os demónios, entre aspas, que segundo a doutrina residem dentro de nós e que se chamam, olhem, tudo aquilo que a maior parte de nós, eu não digo todos, mas eu quase que ia pôr as minhas mãos no fogo que um ao outro nós ainda temos. Olha, eu começo logo pelo primeiro e o terceiro. Orgulho, egoísmo, vaidade, preguiça, prepotência, avareza e agressividade. Agressividade, então, é melhor nem falarmos, não é? Quando nos pisam o calito,
lá vai tudo por aí abaixo. Bom, afirma então Simonetti que são eles, estes demónios que anestesiam a nossa consciência e que nos situam num clima de indiferença perante os valores mais altos, os valores mais nobres. E são eles que anulam a nossa capacidade de percepção quanto aos objetivos da vida. E ele vai continuar dizendo que são eles que abrem as portas da nossa mente às incursões sinistras das sombras, com as suas promoções infernais. A angústia da obsessão simples, as ilusões perigosas da fascinação, as compulsões lamentáveis da subjugação. Todo o mal que nos aflige, portanto, infiltra-se pelo mal que cresce em nós quando nos distraímos dos objetivos da nossa jornada humana e permitimos que esses demónios interiores transformem em peneira o nosso guarda-chuva protetor. E é aqui que deve entrar então o maior remédio de todos, que é a oração, a prece. Diz-nos Kardec que em todos os casos de obsessão, a prece é o auxiliar mais poderoso para agir contra o espírito obsessor. E a Casa Espírita também nos oferece outros remédios. Vejamos quais são: passes e água fluidificada, palestras, estudos doutrinários, atividades no bem e ainda, e muito importante, muito, mesmo muito importante, o culto do Evangelho no lar. E assessorado pelos espíritos superiores, instrutores, Kardec disse-nos também que, para nos preservarmos contra as doenças, fortalecemos o corpo. Para nos preservarmos contra a obsessão, fortalecemos a alma. E vamos acabar a nossa conversa de hoje com um extrato de uma mensagem do nosso benfeitor Emmanuel, no capítulo 21 do seu livro Alma e Coração. E tem por título Perturbação e Obsessão. E diz assim: toda vez que o sentimento se nos desgoverne, procuremos assumir com segurança o leme do barco dos nossos pensamentos, na maré de provações da existência, na paz da meditação e no silêncio da prece. Através do autocontrolo, vigiaremos a porta das nossas manifestações, barrando gestos e palavras desaconselháveis, e com o auxílio da oração, faremos luz para entender o que há conosco, de maneira a impedir a própria queda em alienação e tumulto. Atendamos constantemente a este trabalho de auto-imunização mental, porque junto ao imenso número de companheiros perturbados e obsidiados que enxameiam a terra de hoje em toda a parte, encontramos milhares de criaturas irmãs que estão quase às portas da obsessão. Então, precisamos mesmo de aprender que são os nossos valores morais que sustentam os nossos pensamentos, sentimentos e ações, e que são eles que vão atrair para nós os espíritos bons ou menos bons. E então vamos deixar-vos com estas reflexões e desejar-vos um resto de ótimo fim de semana, com menos calor, e agradecendo-vos muito a vossa atenção, desejamos-vos muita paz. Boa tarde a todos. Não consegui ouvir a palestra toda, mas já sabia o que a Rosarinha ia falar. E só dizer uma coisa. Ainda na palestra de quinta-feira,
Uma das coisas que eu falei foi que foi feita uma pergunta, até foi no Google, no Grupo Espírita Batuíra, em que houve uma pessoa que perguntava se o centro espírita afastava espíritos obsessores. Centro espírita não afasta espíritos obsessores. Eu vou reformular. Centro espírita sério não afasta espíritos obsessores. Ele dá os instrumentos para que nós, através da nossa reforma íntima, o façamos. Porquê? Porque tudo depende de nós. E há uma coisa maravilhosa que nós continuamos a aprender, que é a lei do trabalho. Não adianta nós queremos as coisas se nós não trabalharmos para elas. Nós não podemos ficar parados. A oração é muito importante, sim, mas tem que vir aliada com a ação. Oração por oração, sozinha, não nos consegue ajudar na totalidade. Ajuda-nos, sim, porque ainda somos muito imperfeitos, ainda não conseguimos controlar tudo aquilo que nós ainda temos de menos bom, então muitas vezes a oração é aquilo que nos ajuda a voltar para nós, a ligar-nos a Deus e a respirar fundo, a acalmar, pensar com cabeça e não agir de cabeça quente. Então nós temos que começar aos poucos a nos melhorarmos para servir de exemplo a todos aqueles irmãozinhos que não são maus, são ignorantes, que estão connosco. E se estão connosco é porque alguma ligação têm connosco. Então nós temos o dever de lhes fazer aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Então é através do exemplo, do trabalho. Porque a partir daí eles vão ver que nós pelo menos estamos a tentar. E isso dá-lhes a oportunidade de que, mesmo imperfeitos, eles podem continuar a tentar, que eles vão ser ajudados e não vão ficar desamparados. Então, vamos fazer a nossa parte através do trabalho. Não é por acaso que a casa é trabalho, trabalho e mais trabalho, não é? E, realmente, a Casa Espírita dá todas estas ferramentas que muitos não aproveitam, infelizmente. É muito importante os estudos. Por isso é que nós estamos sempre a batalhar nos estudos. Estudar. Exatamente para nós conseguirmos perceber qual o melhor caminho a seguir. Então vamos para a nossa prece, por favor. E levando o nosso pensamento até o mais alto, neste momento nós vamos agradecer por aqui estarmos, por termos tido a oportunidade de vir até aqui, ouvir as palavras da nossa amiga que nos trouxe o seu estudo, saber mais sobre a beleza da vida, sobre a misericórdia divina, para que possamos, pouco a pouco, trabalhar o nosso coração, sabendo sempre que se nos predispormos a trabalhar, amigos abnegados virão ao nosso encontro, ajudando-nos, estendendo a sua mão para que nós possamos caminhar, passo a passo, na vossa direção. Neste momento queremos pedir ao nosso Pai Batuíra, ao velho Serrano, diretor desta casa, e à imensidão de amigos espirituais que trabalham para nos ajudar através da caridade e do amor ao próximo, para que possamos também nós despertar o nosso coração e a nossa mente e seguir no caminho da evolução, ultrapassando cada obstáculo, celebrando cada vitória sobre nós mesmos. Agradecemos por este pontinho de luz que nos dá a oportunidade de amparo, mas também de conhecimento e de trabalho, para que possamos pôr em prática tudo aquilo que temos vindo a aprender. Que Jesus, o nosso mestre amigo, o nosso irmão maior, envolva a cada um que aqui se encontre e que possa acompanhar até aos respectivos lares. Que a vossa luz
e a vossa paz permaneçam connosco, hoje e sempre. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.